Oi, gente, tudo bem? Olha, eu quero tentar fazer com vocês hoje um vídeo motivador, mais espontâneo, mas eu realmente confesso que eu não sei se eu conseguirei fazer esse vídeo motivador, porque eu estou finalizando esta semana um tanto quanto deprimido com o comportamento do ser humano nesse momento da pandemia e prevendo já, talvez, um mundo pós-pandemia. O ser humano tem uma capacidade de aprendizagem extraordinária. Desde quando os nossos ancestrais dominaram o fogo e construíram ferramentas por alguns atributos que a natureza nos deu, a humanidade tem evoluído do ponto de vista científico e tecnológico de uma maneira muito rápida e, notadamente, do século XX para o século XXI, essa evolução foi muito mais acelerada graças à tecnologia que foi se incorporando às novas conquistas. Nós estamos aí às portas de termos implantado uma tecnologia 5G, que, para quem não sabe, eu ouvi uma definição muito precisa sobre isso essa semana, que a tecnologia 4G conectou pessoas. A tecnologia 5G vai conectar pessoas e coisas, ou seja, tudo estará conectado com a tecnologia 5G. Mas essa semana eu tive fazendo uma reflexão, e isso é que me deixa pessimista, um tanto quanto deprimido até, que ao tempo em que a humanidade evoluiu do ponto de vista científico e tecnológico, ela não teve a mesma capacidade evolutiva do ponto de vista humanitário. A gente está enfrentando uma doença nova, que ainda tem muitos mistérios sobre ela, e a gente observa que o comportamento do ser humano, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é um comportamento um tanto quanto questionável em relação ao enfrentamento dessa doença, partindo de líderes políticos, partindo do cidadão comum, né? Eu tenho dito aqui na abertura dos vídeos do meu canal que a minha formação, eu sou biólogo, sou dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, ou seja, eu tenho propriedade para falar do que eu venho falando sobre a Covid-19, e por vezes a gente recebe críticas aqui no canal de pessoas que não têm a mesma formação que a gente, não têm o mesmo nível de compreensão que a gente tem, e eu observo no dia a dia das coisas como a coisa está evoluindo aqui no Piauí, e que na verdade é um reflexo do que está sendo feito, do que está ocorrendo no Brasil e até mesmo no mundo. Eu observo um clamor para o retorno às aulas, por exemplo, eu que sou professor há 30 anos, em escolas e faculdades, e eu observo aqui na minha cidade escolas e faculdades que passaram esse período da pandemia e não se adaptaram do ponto de vista da infraestrutura, do espaço físico em si mesmo, das salas de aula, abrindo janelões para melhorar a circulação de ar natural dentro das salas. Ou seja, tem muitas salas de aulas aqui no Piauí, e no Brasil também, e no mundo também, que são caixotes climatizados, onde a circulação de ar interno é muito intensa, e você colocar jovens num ambiente como esse é um ambiente altamente propício à disseminação da Covid-19. Né? Eu me estressei essa semana, eu sempre gostei de atividade física, e eu fui para a academia essa semana, e a academia é um espaço fechado, climatizado, não tem ventilação natural praticamente, e no mesmo horário que eu estava, 4 pessoas sem utilizar máscara, falando alto, ou seja, aquele ambiente é um ambiente altamente contaminável. E essa semana eu perdi pessoas conhecidas, próximas, pela Covid-19, pessoas que já tinham tido a Covid-19 e que estavam curadas da Covid-19. E eu venho alertando aqui no canal que existe uma síndrome pós-Covid-19. O fato de você contrair a doença, curar a doença e ir para casa curado, não significa que você não possa ter sequelas futuras que possam, inclusive, ceifar a sua vida. Isso acontece da forma leve
a forma grave da doença, jovens, adultos. A doença é uma doença ainda desconhecida. E as pessoas estão negligenciando a doença. Bares e restaurantes abriram, até pelo clamor da população, enclausurada há muito tempo. O ser humano é um ser social, precisa interagir com entes familiares e precisa interagir com outras pessoas também. Então, bares e restaurantes abriram, mas as pessoas estão em bares e restaurantes, exagerando na dose ou nas doses, falando alto, se aglomerando em mesas de bares e restaurantes. A campanha política agora acontecendo e os comícios, as carreatas, as reuniões políticas, com muita aglomeração, vários estados e várias cidades. Já inclusive a justiça decretou a suspensão da campanha eleitoral. A gente está vendo na Europa, o europeu achou que aquela onda de março, abril e maio, que devastou boa parte das populações, principalmente idosas, da Itália, Espanha, Reino Unido, enfim. O europeu achou que aquilo tinha passado, tinha ficado para trás, e agora está aí a Europa mergulhada numa segunda onda de Covid-19 e com números altíssimos. É bem verdade que a medicina, nesses 8 meses, aprendeu a lidar com a doença muito mais do que no começo dela. Existem, por exemplo, procedimentos de administrar anti-inflamatórios, corticoides precocemente para evitar a cascata, a tempestade de citocinas, que é o que mais tem matado. A fisioterapia aprendeu que a posição prona, que é a posição do paciente deitado de bruços, melhora a capacidade ventilatória, sem muitas vezes haver necessidade de intubar, minimizando o risco de infecções. Então, a medicina, a saúde tem aprendido a lidar com a doença e isso tem repercutido nos índices de mortalidade. Para vocês terem uma ideia, no início lá do ano, o índice de mortalidade de um paciente com Covid numa UTI era 60%. Hoje está abaixo de 30%. Né? Mas mesmo assim, eu observo que a capacidade do ser humano ter aprendido, evoluído, com esse sofrimento que está sendo imposto a nós seres humanos pela natureza, a capacidade de aprendizagem do ponto de vista humanitário, ela é muito questionável. A começar pelos governos, que boa parte deles, negacionistas, fecharam os olhos para a importância da doença, negligenciaram o que a ciência vinha alertando. E nós aqui no canal, eu não vou cansar de dizer isso, em janeiro eu já vim alertando que a doença ia chegar no Brasil, que eram necessárias a adoção de medidas para nos preparar para o que viria. E pouco foi feito, ou quase nada foi feito, um embate político entre presidente da República, governadores, prefeitos, ou seja, não houve uma liderança nacional capaz de aglutinar a nação. Aglutinar os poderes da República, estados, municípios, instituições, tá? Conscientizar a população com campanhas educativas. Não houve uma campanha educativa nesse país. No sentido de dizer, gente, máscara é importante. Gente, lavar as mãos é muito importante. Basicamente foi a mídia, os meios de comunicação que deram essas informações. Tá? E a exemplo de um pai que é referência para a sua família e para os seus filhos, um presidente da República é referência para boa parte da nação. Óbvio que assim como tem filhos que não ouvem os conselhos dos pais, existem cidadãos e cidadãs que também não ouvem ou não adotam as posturas do seu líder, do seu presidente da República. Felizmente, em alguns casos, né? Bom, mas o fato de nós termos líderes negacionistas que negligenciam a doença, que dão maus exemplos, fazem com que pessoas também negligenciem a doença e deem maus exemplos. Né? Eu acho que eu já disse isso uma vez aqui no canal. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, o Antônio, e certa vez, ele tinha acho que 2 anos na época, eu andando no carro com ele,
eu recebi uma trancada de um motoqueiro, tive que dar um freio brusco e repetir a expressão puta merda dentro do carro. E aí um dia, algumas semanas depois, eu peguei ele aqui na garagem de casa, coloquei ele no colo para simular ele dirigindo, uma brincadeira que quase todo pai faz com o filho homem, né? E com filhas mulheres também. E na hora que ele pegou no volante, adivinha o que ele fez? Ele repetiu a expressão puta merda. Então isso é apenas um pequeno exemplo de como os filhos se espelham nos pais. E aí eu passei a me policiar bastante com aquilo que eu falava na presença dele, mais do que eu já vinha fazendo. Então, se você tem um presidente da República, um governador de estado, um ministro, que tem admiradores, que são os seus filhos que os admiram, essas posições que pessoas públicas, artistas, atores, adotam, servem de exemplo para outras pessoas. Aqui mesmo no canal nós temos pouco mais de 7 mil inscritos, mas as posturas que eu adoto aqui podem servir sim de exemplo para outras pessoas. Eu tenho que ter cuidado com as posturas que eu adoto, de não estar levando notícia falsa. Então assim, essa reflexão que eu estive fazendo ao longo dessa semana e que me deixou um pouco triste, vai nessa linha de que nós seres humanos ainda temos muito que aprender. Nós aprendemos pouco com a Covid-19, ela está o tempo todo nos ensinando. O fenômeno não é de maneira alguma, a ciência já provou, um vírus produzido em laboratório pela China. Ele é o efeito de um transbordamento zoonótico, ou seja, é a devastação do meio ambiente que aconteceu no Nordeste da China, que fez com que populações de morcegos interagissem com populações humanas, e o coronavírus, e aliás são vários coronavírus que morcegos têm, que vivem em equilíbrio, porque há centenas de anos vivem populações de morcegos, passaram de forma acidental para seres humanos e resultou na Covid-19. Então, eu queria muito pedir às pessoas aqui do canal, aos nossos 7.200 e pouco inscritos, que fizessem essa reflexão acerca de que mundo nós queremos no pós-Covid-19. Nós fomos capazes de aprender solidariedade, compreensão, temperança, equilíbrio nesse momento da pandemia de Covid-19? Como a humanidade está pensando o momento futuro da pandemia? A gente continua vendo as pessoas preocupadas unicamente com seu próprio umbigo, sem utilizar máscara, não se preocupando se pode passar a doença para uma outra pessoa. Falando alto, falando sem máscaras, em ambientes fechados, se aglomerando, sem se preocupar se vão ou não passar essa doença para outras pessoas. Uma doença que a gente não compreende ainda. Vem aí a vacina, mas a vacina talvez não seja a bala de prata. Estudos já comprovam que a imunidade das pessoas que contraíram e curaram a Covid-19 cai algumas semanas após. Então, muito provavelmente, isso possa apontar para o fato de que a vacina para a Covid-19 terá que ser reaplicada anualmente como a da gripe sazonal. Então, é muito complicado num cenário que você não compreende direito ainda a resposta imune, não compreende direito ainda a fisiopatologia da doença, não compreende direito ainda a distribuição epidemiológica da doença, e que você tem aqui no Brasil pouco mais de 5 ou 6 milhões de pessoas infectadas no universo de 208 milhões de brasileiros, ou seja, tem muita lenha nessa fogueira para ser queimada ainda, a gente está adotando esses comportamentos de falta de solidariedade e falta de preocupação com o próximo em relação à pandemia de Covid-19. É muito importante que a gente saiba refletir e saiba adotar posturas de humildade em relação ao enfrentamento de uma doença que a gente não compreende ainda todos os seus mecanismos e todas as suas consequências. Era esse o meu desabafo de hoje. Se ele servir para contribuir com alguma coisa, deixa a tua curtida, teu comentário, compartilha e procuremos ser mais solidários e compreensivos
nesse momento de pandemia. Forte abraço, até a próxima.